gravando? Quando eu fizer assim, Belo, ó, então você já sabe que fez 12 minutos, você tem 3 para encerrar aqui no tempo. Certo. Quando eu fizer assim, você já sabe. Já tenho 3. Tá ok. Você já vai regravar. Aí você Já entendeu. Quando você se fizer despede, aí eu... Ok, me então eu vou despido até dispensar esses papéis aqui, porque eu já sei tudo isso decorado. Sabe? isso, você pelo assessor do Fagundes. Vai. Dando continuidade às entrevistas com professores da FESP e pessoas que dão assessoria ao professor Luiz Henrique Barbosa, eu hoje tenho a honra de entrevistar o professor Alexandre Belo, que tem formação em Direito, mestrado em Direito, mestrado em Ciência Política e doutorado em Ciência Política na França, onde morou durante vários anos, fazendo esse mestrado e o doutorado. É um paraibano de Campina Grande, que muito honra a faculdade em tê-lo aqui sempre que necessário. E futuramente, se Deus quiser, ele vai ministrar alguma cadeira, porque é um homem muito preparado, como eu já disse, e pertencendo aos quadros da FESP, só vai mais enaltecer ainda mais a nossa Academia de Direito. E a Faculdade FESP é conceito 4 no curso de Direito, é feito pelo Ministério da Educação e Cultura, como já disse, e é a Faculdade de Direito que tem o maior conceito no Ministério. Então, eu queria que o professor Alexandre Belo fizesse um conceito que ele tem sobre a nossa FESP. Bom, boa noite a todos. Na verdade, eu participei do processo de reconhecimento e de recredenciamento da FESP, fui um dos responsáveis por esse processo, e acredito que esse processo foi marcado pelo êxito total. Com a conceito 4, evidentemente, a faculdade colocou-se num patamar de um nível de excelência, e isso aí só vem engrandecer ainda mais a nossa Paraíba, bem como o curso que é ministrado aqui, que é o curso de Direito. Eu acredito que a FESP está no caminho certo, e inclusive com essa nova proposta, com esse novo programa que você está comandando, que são esses debates e essas entrevistas com os professores e pessoas ligadas à FESP, que inclusive também vai divulgar ainda mais o nome da instituição, além de enriquecer o conhecimento dos nossos alunos em relação a problemáticas diversas que são enfocadas aqui nesse programa. Você me convidou para falar hoje sobre a questão do Tribunal Penal Internacional, que eu considero algo extremamente importante em termos de evolução do direito penal contemporâneo. E se você me permite, eu gostaria de dividir essa exposição em três níveis, digamos assim. Primeiro, falar sobre a origem desse tribunal, por que foi criado esse tribunal. Em segundo lugar, falar um pouco sobre sua organização e sua competência. E, finalmente, vou falar alguma coisa sobre possíveis antagonismos que pode haver entre o tribunal e a Constituição brasileira, muito embora ele tenha sido incerto dentro da Constituição através de uma emenda constitucional. E constitui hoje o parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição Federal. Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: por que a criação do Tribunal Penal Internacional? Já havia, há algum tempo, desde o fim da Segunda Grande Guerra, uma preocupação em punir os chamados criminosos de guerra. Então, a partir do Tribunal de Nuremberg, que foi um grande protótipo, digamos assim, outros tribunais foram criados antes da criação definitiva desse Tribunal Penal Internacional. O Tribunal de Nuremberg foi sucedido pelo Tribunal da ex-Yugoslávia e pelo Tribunal de Ruanda. Mas havia um problema em relação à criação desses tribunais. Eles eram considerados como tribunais ad hoc. O que é um tribunal ad hoc? É um tribunal que é criado especificamente para julgar um determinado tipo de crime, violando um princípio que é o princípio universal de direito, que é o princípio do juiz natural. Ou seja, o que é o juiz natural? O juiz legalmente investido na função, diante de uma corte permanente que é estruturada, seja constitucionalmente, seja internacionalmente.
Então a ONU se viu com esse problema, ou seja, havia sempre uma alegação por parte da defesa desses criminosos de que aquele tribunal não teria legitimidade porque violaria o princípio do juiz natural. Então a ONU resolveu criar uma corte permanente para suplantar, né, para superar essa objeção que se fazia à legitimidade dos tribunais criados até então. E aí criou o Tribunal Penal Internacional, que é composto por 18 juízes de nacionalidades diferentes e que visa julgar o tribunal, visa julgar aqueles crimes considerados crimes contra a humanidade, agressões, extermínio, limpezas étnicas, etc. Ou seja, ele visa punir aqueles criminosos que cometem os grandes crimes, né, assim rotulados pelo direito penal contemporâneo. E dentro dessa perspectiva, esse tribunal, ele é formado por juízes que são cada juiz tem uma nacionalidade única, não pode haver dois juízes da mesma nacionalidade para manter a imparcialidade desse tribunal. E esses juízes, eles são divididos em cortes de julgamento inicial, que são a primeira instância, e as cortes de apelação, que existe lá dentro desse tribunal também a questão da inafastabilidade do segundo grau de jurisdição. Se você é julgado numa instância, você tem o direito de recorrer para uma segunda instância e aí haverá uma reavaliação do seu caso. Bom, então, basicamente seria essa a composição do tribunal. 18 juízes de nacionalidade diferentes com a competência de julgar os grandes crimes que são perpetrados contra a humanidade. Muito bem. O Brasil, a partir da emenda constitucional 45 de 2004, introduziu o tribunal dentro do nosso sistema constitucional, submetendo o Brasil à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, ou seja, o Estatuto de Roma, que é aquele documento que articula, que organiza o tribunal. Muito bem, então o Brasil referendou o Estatuto de Roma e, mais do que isso, colocou o tribunal dentro da nossa organização constitucional, submetendo o Brasil à jurisdição desse tribunal. Agora há um problema. O Tribunal Penal Internacional, ele pode, por exemplo, aplicar penas de caráter perpétuo. Os crimes praticados são considerados pelo tribunal como imprescritíveis. E o tribunal não aceita, por exemplo, a figura da coisa julgada a nível nacional. Se, por exemplo, o tribunal perceber que o julgamento a nível nacional não foi satisfatório, ele pode puxar para si a competência para julgar novamente esse criminoso, não se aplicando aqui a figura do bis in idem, digamos assim. E o tribunal também ele pode solicitar a entrega, que não é extradição, a entrega do criminoso à jurisdição do tribunal para esse julgamento. Muito bem, então quais foram os problemas que foram levantados em relação a essas coisas aí? Primeiro, o Brasil não admite a pena de caráter perpétuo. E o tribunal pode aplicar a pena de caráter perpétuo. Como superar isso aqui? Então o tribunal, o Estatuto de Roma, que gerou o tribunal, criou um dispositivo que seria basicamente o seguinte: se o cidadão recebe, o criminoso recebe a pena de caráter perpétuo, ele vai cumprir a pena no país, seu país de origem. Mas após 25 anos de prisão, de reclusão, ele terá direito a uma revisão criminal. Se for comprovado que ele no centro ou se chegar à conclusão que ele deveria ser liberado, então tudo bem, porque aqui no Brasil nós admitimos que ele pode ficar recluso até 30 anos, não tem problema algum. Agora, se for confirmada a pena de caráter perpétuo, após essa revisão criminal dos 25 anos, ele vai cumprir pena em outro país, sob a jurisdição do tribunal que adote a pena de caráter perpétuo, sem problemas. Certo? Isso aí é a primeira coisa. Então, o Brasil já sabe disso, está submetido à jurisdição do tribunal, não tem o que fazer. A segunda objeção que colocaram é que nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, por crime praticado antes da naturalização, por tráfico ilícito de entorpecentes. Mas aqui não se trata de extradição, porque extradição é para o estrangeiro. Nenhum brasileiro será extraditado. Aí criou-se um nome diferente: entrega. Ou seja, no caso aqui, a extradição é quando um país entrega a outro país o criminoso que praticou o crime lá, então o país está pedindo para julgá-lo, né? No caso da entrega, não. O Brasil vai entregar o brasileiro a uma jurisdição supranacional, um tribunal supranacional, não é a um outro Estado. Então, nesse caso aqui, o tribunal faz a solicitação ao Supremo Tribunal Federal e esse, por sua vez, toma as providências para pegar aquele brasileiro e entregar à jurisdição do tribunal para ser julgado. Certo? Então, isso aí já foi resolvido, ou seja, com a diferença do que seria extradição
e do que seria entrega. Então, esses óbitos, não, que no Brasil não será extradição, porque não é extradição, é entrega, é outra coisa, é outra figura jurídica. A terceira objeção que se fez a essa coisa seria a questão da prescrição. Porque o tribunal, ele já definiu que os crimes que são ali definidos no Estatuto de Roma, dentro da competência do tribunal, são imprescritíveis. E aqui nós temos a figura da prescrição, normalmente em direito penal, né? Mas, se a gente prestar atenção, a própria Constituição brasileira se refere a crimes imprescritíveis. Nós temos aqui dois crimes que são inafiançáveis e imprescritíveis: o crime de racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional, que é o golpe de Estado, a tentativa de golpe de Estado. Então, são crimes inafiançáveis e imprescritíveis, ditos pela própria Constituição. Então, a lei maior, a Carta Magna, ela admite a imprescritibilidade em relação a alguns crimes. Então, por que não admitir essa questão do crime contra a humanidade de caráter supranacional? Não há qualquer objeção, porque a própria Carta Magna, ela recepciona a figura da imprescritibilidade em relação a determinados crimes. Então, não há aqui... só aplicar, transferir. Pronto, então, nesse caso aqui, a possibilidade da absorção constitucional dessa imprescritibilidade sem qualquer problema, né? A outra coisa, e finalmente o último ponto a ser discutido aqui, seria a questão da coisa julgada. Na verdade, quando se admite a coisa julgada, é como se aquela coisa já tivesse resolvida, então não se pode mais fazer nada, coisa julgada. Mas mesmo assim, mesmo aqui no Brasil, a gente tem aquela figura da relativização da coisa julgada. Por exemplo, quando a coisa julgada é inconstitucional, é um exemplo. No caso do Tribunal Penal Internacional, o que é que vai acontecer? Vamos imaginar que um criminoso, um sujeito aqui no Brasil, uma autoridade policial, por exemplo, comete vários desmandos, crimes contra os direitos humanos, etc., atentados graves contra os direitos humanos, e essa pessoa é presa aqui no Brasil e é julgada aqui no Brasil. A partir de influências políticas, digamos assim, esse processo se transforma numa farsa e essa pessoa vai ser punida de uma maneira irrisória. Então, se o tribunal percebe que a leniência da justiça em relação a determinados criminosos no país de origem, ele vai exercer a sua competência para avocar a responsabilidade para o tribunal e vai julgar esse criminoso dentro dessa jurisdição. Sem pedir a entrega dele, no caso. Né? No caso aqui, solicita a entrega e ele vai ser julgado lá em Haia, na sede do Tribunal Penal Internacional. É isso que eu queria falar. Certo. E um dos futuros visitantes desse tribunal deve ser o Muammar Gaddafi, que está matando muita gente. Sujeito da Costa do Marfim, por exemplo, também está na mira. Então, muito obrigado, professor Alexandre Belo, por essa explanação sua, que é uma coisa muito interessante, e a FESP agradece ao seu tempo que foi dado à FESP para o mundo, porque esse programa está sendo feito para ser colocado na internet e o seu assunto é uma coisa internacional e, logicamente, vai ser transformado sua fala também para o mundo inteiro. Muito obrigado e boa noite, professor. Eu agradeço pelo convite e por à disposição para, no futuro, se houver interesse, nós podemos falar sobre outros assuntos. Falar com o senhor é muito interessante, obrigado. sempre. Obrigado.